O ser humano admira com paixão, e isso não é segredo. E às vezes até idolatra quem demonstra isso publicamente. Agora, imagine você em segredo, zelar pela saúde e bem-estar de muitos adultos e crianças pelo mundo sem sequer saber quem são, apenas pelo fato de precisarem de ajuda, e fazer questão de realizar visitas a pacientes terminais, porém, muitas vezes sair da sala chorando escondido para não os assustar, e ao mesmo tempo lutar contra uma doença autoimune que destruía sua pele diante das câmeras, e ao encontrar tratamento e solução para sua enfermidade, ser acusado pelo mundo inteiro de odiar a sua própria cor. Sim, estou falando dele, o rei do pop. Durante décadas, o mundo acreditou conhecer Michael Jackson, o maior artista da música, o homem dos recordes, dos passos impossíveis e dos palcos gigantescos com plateias lotadas. Mas por trás das luzes existia uma história muito mais humana, dolorosa e surpreendente do que quase qualquer manchete teve coragem de mostrar. Enquanto milhões viam Michael dançando diante das câmeras, hospitais infantis, orfanatos e famílias pobres conheciam o outro lado dele, um lado silencioso, generoso e profundamente sensível e humano. Estima-se que, ao longo da vida, ele tenha doado mais de 500 milhões de dólares para causas beneficentes. Isso, convertendo hoje, daria mais de 2 bilhões de reais. Sério. É muita grana. E, inclusive, ele entrou para o Guinness World Record pelo enorme número de instituições apoiadas. Oficialmente, ele apoiou 39 instituições filantrópicas e de caridade pelo mundo afora. Mas o impressionante nunca foram os valores, era a maneira de como tudo acontecia. Muitas doações do cantor jamais foram divulgadas, ou seja, este número de instituições possivelmente pode ser maior. Funcionários de muitos hospitais relataram durante anos que Michael costumava pagar tratamentos completos de crianças anonimamente. Em alguns dos casos, famílias só descobriam meses depois que todas as suas despesas médicas haviam sido quitadas pelo cantor. Uma das histórias menos conhecidas envolve o pagamento integral de um transplante de fígado de uma criança húngara através da fundação Real World criada por ele em 1992. Daí o hater vem e diz: Mas ele era milionário, a obrigação dele era mais ajudar mesmo. e agora? Enfim. Um fato curioso, em 1984, durante as filmagens de um comercial para a Pepsi, o cabelo de Michael Jackson pegou fogo devido a uma falha pirotécnica, causando-lhe queimaduras graves. Durante seu tratamento no hospital, ele visitou pessoas em estados mais graves do que o dele, e isso acabou sensibilizando o cantor. Após o acidente, ele processou a marca e recebeu um acordo de US$ 1,5 milhão, que foi integralmente doado para o hospital. Outro fato, durante suas turnês mundiais, Michael fazia uma exigência incomum. Antes dos shows, ele pedia para visitar hospitais infantis. Não era apenas uma rápida aparição para fotos. Enfermeiros afirmavam que ele passava horas conversando com crianças em estado terminal, distribuindo brinquedos, assinando cartas e tentando arrancar um sorriso de quem já não tinha mais esperança. Muitas vezes o cantor saía daqueles quartos chorando discretamente para não desmotivá-los. Até mesmo Neverland carregava um significado muito mais profundo que o público imaginava. Para Michael, aquele lugar não era apenas uma mansão extravagante, era a tentativa de recriar a infância que acreditava nunca ter vivido. Ônibus cheios de crianças carentes eram levados gratuitamente ao parque. Havia brinquedos, cinema, zoológico, comida e atendimento especial para crianças gravemente doentes. Eram momentos de alegria em meio a tanta tristeza. Muito antes de celebridades transformarem filantropia em estratégia de marketing, Michael já usava sua fama para mobilizar o planeta. Ao lado do cantor Lionel Richie, escreveu a música We Are World, que arrecadou milhões para combater a fome na África e mudou para sempre o papel social dos artistas pop. Mas enquanto ajudava milhares de pessoas em silêncio, o mundo inteiro observava sua aparência mudar ano após ano, alimentando rumores cruéis durante décadas. Muita gente acreditou que Michael queria deixar de ser negro, mas essa narrativa ignorava uma condição médica real e extremamente agressiva. Michael sofria de vitiligo, uma doença autoimune que destrói os melanocitos, as células responsáveis pela pigmentação da pele, a nossa famosa melanina, causando manchas claras que se espalham pelo corpo inteiro. Com o avanço da doença, o cantor passou a apresentar essas tais manchas espalhadas principalmente em seu rosto, peito e mãos. Para um homem que era perseguido
protegido constantemente por câmeras e flashes, esconder essas alterações já era quase impossível. Foi então que Michael iniciou alguns tratamentos dermatológicos despigmentantes para uniformizar a aparência da sua pele. O principal deles utilizava monobenzona, um medicamento aplicado em casos severos de vitiligo. Ele tentava lidar com uma doença progressiva que alterava drasticamente sua imagem diante do planeta inteiro. Ou seja, Michael não virou branco. Ele estava tentando padronizar e suavizar algo que, por genética, já havia mudado o tom de sua pele original de fábrica. Existe uma ironia dolorosa em toda essa história. Enquanto o mundo discutia a cor da sua pele, milhares de crianças e adultos ao redor do mundo lembravam de Michael por outro motivo, porque em algum momento de suas vidas ele apareceu silenciosamente quando eles mais precisavam. E independente da cor da sua pele, as pessoas ajudadas viam nele um homem bom, um homem que ajudava sem esperar nada em troca, nem mesmo gratidão, né? Até porque a maioria de suas doações eram anônimas. Ele só queria, de alguma forma, fazer a diferença. E sabe onde fica o falso moralismo? Ele removeu a melanina para padronizar a cor da pele por vaidade. Que seja, ele como um artista conhecido em cerca de 95% do planeta, onde seu marketing era forte em cima de sua imagem, ele não quis assumir a aparência de um portador de vitiligo, não por vergonha, mas por vaidade. Mas se liga nesses dados. A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, a ESAPS, em um congresso mundial em Singapura, no ano de 2025, divulgou um relatório que apontou um volume próximo de 38 milhões de procedimentos estéticos realizados no mundo todo. E detalhe, sendo que 17 milhões eram cirúrgicos e 20 milhões não cirúrgicos, o que apresentou um aumento geral de 42% entre 2020 e 2025. A termos de conhecimento, o Brasil lidera o ranking como o país que mais realiza procedimentos estéticos e cirúrgicos no mundo todo. Mas vamos ser sinceros, quem nunca tingiu o cabelo, a barba, a sobrancelha, quem nunca exagerou no fio para dar aquele upzinho naquela fotinha que não ficou bem batido? Isso tudo muda a nossa fisionomia e aparência. Afinal, quem não quer estar bem com seu reflexo no espelho? Enfim, quem somos nós para julgar? Mas, o mais importante, por trás do maior artista da história da música, existia um homem profundamente frágil, incompreendido, solidário e humano. Um homem que transformou sua própria dor em força para aliviar o sofrimento de milhares de pessoas sem esperar aplausos, reconhecimento ou gratidão. Ele só queria fazer a diferença na vida de alguém. Talvez essa seja a parte mais surpreendente da história de Michael Jackson. O maior espetáculo da vida dele nunca aconteceu nos palcos. Aconteceu no silêncio das atitudes que quase ninguém viu. E aí, você sabia dessa história do Michael? Comenta aí, curte, compartilha e até daqui a pouco.